Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, promete aos prefeitos que a reforma tributária não vai prejudicar os municípios. A maior preocupação dos gestores que participaram de uma reunião em Brasília é de perda na receita para os cofres públicos. Eduardo Costa, eu acho que primeiro tem que conseguir fazer algum tipo de reforma tributária, porque o vespeiro que nunca desenrola. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Fosse eu prefeito, estaria apavorado, porque a reforma tributária da qual falam há 100 anos e que nunca acontece, é a seguinte: vamos fazer uma reforma, vamos. Quanto que você perde? Quanto você perde? Ninguém quer perder. E vamos combinar uma coisa, gente. Ninguém vive na União. Ninguém vive no Estado. Todo mundo vive na cidade, no município. Que, de acordo com as últimas informações que tive sobre escalonamento da distribuição dos impostos arrecadados no país, fica com 10%. 20%, Du. 20%. A última informação que eu tinha é que a União ficava com 70%. Está com quanto? 60%. 60% com a União, 20%. Então é isso. Os municípios conseguiram tirar 10% do Estado. Então é 60%, 20% e 20%. Não dá. Ô, gente, eu vou insistir naquela palavra mágica de humildade combinada com escuta. Mas é escuta, Júnior, ativa, verdadeira. Uma reforma tributária tinha que começar nas lideranças comunitárias, passar pelos empresários, os pequenos comerciantes. Eles tinham que ouvir o Paulo da Arte Moldura da Savassi. Por que o Paulo está tão indignado? Porque as duas taxas de fiscalização e engenho, que é de publicidade, que foram isentas durante a pandemia, foram cobradas agora. Tinham que ouvir de baixo para cima. Não adianta eu sentar lá como senador ou deputado e fazer uma reforma que eu vou piorar a situação. E por falar em capacidade de escutar, os meus respeitos ao prefeito Fuad Nauman, que escutou ontem na Itatiaia, aqui nesse espaço do Conversa de Geração, a sugestão de abrir o parque mais cedo, prontamente atendeu, e ele, seguramente, eu quero que a assessoria faça chegar a ele a gravação desse flash ao vivo que o Clever fez com uma senhora falando emocionada de poder caminhar no parque de manhã. E como humildade é necessária para todo mundo, eu tenho que ter a honestidade intelectual de dizer que eu estava vindo para cá ontem quando o Marcelo da Fonseca, jornalista do Digital, soprou no meu ouvido. Então, os méritos são da Itatiaia, do prefeito e do Marcelo, viu, Júnior? É isso. Ô, Ricardo Kertzmann, o Eduardo falou ali de uma briga entre os entes federativos, né? Essa discussão entre Estado, município e União. Mas me parece que essa briga está muito mais, lógico, tem essa parte da briga também, muito mais entre setores grandes da economia que não aceitam perder nada também. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. É tudo isso junto e misturado. Júnior, a gente tem a União, é o governo federal, a gente tem 26 estados, mais o Distrito Federal, e tem mais de 5.500 municípios, todos querendo ganhar e nenhum querendo perder nada. A carga fiscal do país, que hoje está em 35%, né, do PIB, como o Eduardo mesmo acabou de falar, 60% vão direto para o caixa do governo, 20% só vão para os municípios, que é onde é feito o grosso da arrecadação. A gente tem Zona Franca, tem regimes especiais aduaneiros, a gente tem incentivos, tem subsídios, a gente tem guerra fiscal entre os estados. Júnior, desde a Constituição, olha esse número aqui, pessoal, desde a Constituição de 88, 443 mil normas tributárias já foram editadas. Mais de 30 mil dessas normas estão em vigor. Cada norma tem, em média, 11 artigos, cada artigo tem, em média, 3 parágrafos, 7 incisos e uma linha. É muita maluquice. São cerca de 1.500 horas por ano que uma empresa, em média, demora para poder apurar e pagar impostos. O Brasil é o líder negativo em um ranking, né, mundial. Entre 190 países do mundo, a gente ocupa o primeiro lugar de pior sistema tributário. Eu acho que o Brasil, Júnior, ele criou um monstro, sabe, tão grande, mas tão grande, que eu duvido que a gente consiga eliminar isso aí. Porque, como você mesmo falou, é uma guerra muito grande envolvendo entes federativos e setores diversos também. Cada setor quer ter o seu benefício, cada setor quer ter os seus incentivos, ninguém quer abrir mão de nada. Ô Mauro Camargos, a política vai dar conta de desenrolar essa história toda aí, que já dura décadas, eu diria? Bom dia. Só dura décadas porque a política não deu conta de desenrolar. Não deu conta porque o jogo é de soma zero. Para um ganhar, outro tem que perder. E há um problema, Eduardo falou um pouco disso, Ricardo falou, e eu quero retomar esse ponto. As atividades públicas estão concentradas em 2 entes diferentes. A cidade, o prefeito, as prefeituras que estão em Brasília apavoradas, tem que estar mesmo, cuida do transporte coletivo, cuida da defesa civil, das obras da chuva, da educação básica, da limpeza, da coleta de lixo, das praças, de uma série de serviços que nós vemos todos os dias ao andar e sair por Belo Horizonte ou por qualquer outra cidade desse país. O Estado, a gente fala tanto da importância do Estado,
Agora, os estados, né, cuidam da segurança, cuidam da saúde, cuidam da educação. E olha só, esses que fazem quase tudo só têm 40% da receita. Os outros 60% da receita está na mão de quem? No processo burocrático da administração pública como um todo e na segurança nacional. Isso gera, então, muita desigualdade. Aqueles que mais precisam do recurso são os que menos são percebidos pela União na distribuição. A reforma é necessária e não é não prejudicar, como disse o Haddad. Tem que incentivar e valorizar mais aonde os políticos públicos estão, ou seja, no quintal de cada um de nós, perto da gente. É nos municípios e no Estado, e não na União. Ô Rita Mundim, se você tivesse R$10 aí no bolso, apostaria que essa reforma mais consistente sai dessa vez? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu juntaria aí à fala de todos um outro problema. É que se não houver uma reforma crível, uma reforma que consiga... O primeiro objetivo da reforma agora é simplificar. Não se iludam, não vai haver queda na carga tributária. Não tem como, não tem como. O primeiro objetivo é simplificar a arrecadação. Por quê? Porque existe uma grande judicialização de tudo no Brasil. E muitas vezes o dinheiro não chega porque ele está judicializado, tanto em nível municipal, quanto em nível estadual, quanto em nível federal, em nível da União. Então, o que a gente está vendo, quer dizer, é algo que já deveria ter acontecido há muito tempo, e essa reforma tributária, esse olhar sobre os tributos, ele tem que ser constante. Deveria ter uma política nacional de acompanhamento, depois da reforma feita, de acompanhamento e aprimoramento, porque é muito injusto. A União abocanha tudo, e aí fica todo mundo de pires na mão em Brasília. E uma coisa que eu ouvi hoje na Itatiaia do presidente da frente aí dos prefeitos, e é isso que gera corrupção. Em todos o dinheiro tem que chegar na ponta, no cidadão. E o cidadão está onde? No município. Agora, para chegar no cidadão, nossa, é feita uma ginástica política e que, na maioria das vezes, passa por corrupção. E, por isso, eu admiro o Paulo Guedes, quando ele assumiu a pasta da economia no governo Bolsonaro, ele falava isso em todas as falas. Ele queria uma reforma que fosse mais Brasil e menos Brasília. E isso é o ideal. O dinheiro tem que chegar aonde a necessidade existe, que é na prestação de bons serviços para o cidadão. Então, a prefeitura é quem mais sofre, os prefeitos são quem mais sofrem nesse emaranhado tributário fiscal que se transformou o Brasil. O Marcelo Souza e Silva, histórico defensor da cidade, das causas do nosso comércio, que é presidente da CDL e agora também do SEBRAE, manda um recado aqui, que o pior é que esse dinheiro vai em maior quantidade para Brasília, não retorna como devia. Eu quero dar só 3 exemplos simples, ô Júnior, e são do governo Lula, mas são de todos os governos, em todos os níveis. As últimas notícias que tivemos recentemente, Mal, vou dar 4, tá? Exemplo número 1, aqueles 2 milhões gastos com a viagem Argentina-Uruguai. O Mal, quando já falou, faz sentido, tem que ter essa política externa, eu só não sei se precisa de tanto. Exemplo número 2, quando você toma uma posse, mesmo os convidados, você tem que recebê-los para fazer um coquetel. Só que eu não sei se precisa gastar 6 milhões e 600 mil em 2 horas de coquetel. Exemplo número 3. Agora tem um deputado dizendo que o governo está oferecendo 60 milhões de reais em emendas para quem tirar o nome da CPI do 8 de janeiro. E, por fim, número 4. Os senadores acabam de institucionalizar a semana de 3 dias. Então, imagina o prefeito que não pode contratar para poder manter um e-mail funcionando. É duro. Semana de 3 dias e mês de 3 semanas. Pessoal, tem um ouvinte puxando a orelha aqui por mensagem, falando, vocês estão falando reforma tributária, o que é isso? Amigo, nada mais é do que a forma que a gente paga impostos no Brasil. A tentativa é de mudar essa forma que a gente paga os impostos, mudar a forma de como que eles vão tirar dinheiro do seu bolso. É basicamente isso. Boa explicação. Tá resolvido o problema. E você vai continuar pagando a conta, vai? Vai, é só a forma que eles estão tentando Júnior, pensar. Oi, Rita. E ao simplificar, a gente tem um ganho de transparência. É isso que a gente tem que ficar atento. A gente tem que ter transparência, muita transparência, na forma de cobrar e principalmente no uso, né? Então são 2 momentos. Primeiro, muita transparência na reforma e simplificação para o pagamento dos tributos. E no segundo momento, transparência no uso do dinheiro.